Bom, então, pessoal, vamos aqui discutir, analisar mais um conceito dentro de radioatividade. Apenas para lembrar aqui, pessoal, do que nós estamos estudando, estou ilustrando aqui, né, tanto por uma representação quanto por uma equação, né, uma equação química, a transmutação natural do plutônio, né, em urânio pela emissão de uma partícula alfa. Na verdade, é uma emissão de partícula alfa isso daqui, tá bom? Então, nós temos aqui bonitinho através de uma equação, tá legal? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. E aqui eu tenho desenhado, tá bom? Aqui para nossa apreciação. Você também poderia chamar essa transmutação natural, pessoal, em desintegração, tá certo? Ou então decaimento radioativo, tudo bem? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos um isótopo radioativo, que é o plutônio, tá certo? Lá da tabela periódica, né? Dá para localizar o plutônio aqui, ó. Ele é um elemento químico artificial, pesadão. Olha aqui a massa atômica dele, ó. Tá bom? Então, ele tem um núcleo muito pesado, um núcleo muito instável, né? Então, nós temos aqui o exemplo de um isótopo de plutônio sofrendo aí um decaimento ou uma desintegração. O que vai acontecer? Vai produzir um núcleo menor, né? Dá uma olhada aqui, ó. A desintegração do urânio, do plutônio, produziu o quê? Produziu o urânio. Também aqui da nossa tabela periódica, ele aqui, ó. Também é um núcleo pesado, um pouquinho menos pesado do que o plutônio. Mas, enfim, né? Para que saia do plutônio e chega no urânio, leva um tempo, pessoal. Leva um tempo para acontecer isso, tá certo? Então, hoje nós vamos invadir um pouquinho aí o terreno das cinética das desintegrações, tá bom? Ou então, cinética dos decaimentos. Envolveu o fator tempo, você tem o quê? Você tem cinética, né? Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Olha, eu tenho aqui, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho um gráfico aqui, pessoal. Um gráfico em que no eixo Y eu coloco a massa do isótopo, tá certo? Então aqui eu estou trabalhando agora com fósforo, um isótopo que vai radioativo aí do fósforo, que vai sofrer o que? Uma desintegração. E aqui, pessoal, no eixo X, tá certo? Eu coloco o tempo, tá bom? Veja bem, se ele sofrer um decaimento radioativo ou uma desintegração, ele vai se transformar em um outro isótopo um pouquinho menos pesado, tá bom? No caso aqui, o fósforo vai se desintegrar e se transformar no enxofre, tá bom? Então, veja bem, pessoal, vamos padronizar aqui o seguinte, ó. Eu vou considerar a desintegração ou decaimento do fósforo de uma quantidade inicial, uma massa inicial, até a metade, até um valor que corresponde à metade dessa massa inicial e ver quanto tempo demora isso para acontecer, tá bom? Então daí a gente já pode tirar o nosso conceito, né? Pessoal, esse tempo é chamado de tempo de meia-vida ou período de semi-desintegração. Às vezes nós achamos assim abreviado não, é marcado, né? Como sendo P, então quando falar em P, a gente sabe que é meia-vida ou período de semi-desintegração. Ou então T de tempo com o número meio aqui embaixo, ó, esse número fracionário, né? Então isso aqui seria o quê? Seria o tempo de meia-vida. Então conceitualmente seria o quê? Ó, que eu falei para vocês, hein? Tem que cair a quantidade inicial do isótopo, que está sofrendo a desintegração, tem que cair pela metade. Quando cair pela metade, esse tempo envolvido, desde o início até a metade do isótopo, vai ser chamado de tempo de meia-vida. Então, bonitinho, como é que eu escrevo isso? Como é que eu conceituo isso daí? Ó? Então, é o tempo necessário para que a massa dos núcleos radioativos de um isótopo se reduza à metade. Então, isso daqui já é o conceito que nós precisamos. Ó. Reduza à metade. Quando em processo de desintegração, tá bom? Eu tô colocando aqui massa, pessoal, tanto é que no gráfico aqui, ó, eu também estou trabalhando com massa, né? Mas essa massa também poderia, ao invés de massa, também poderia trabalhar com o número de átomos, né? Então você tem o número de átomos iniciais, caiu pela metade,
tá certo? Esse número de átomos iniciais. Então, qual que é o tempo? Seria também o tempo de meia-vida. Ou então a atividade radiativa do mesmo. Voltando ao gráfico aqui então, pessoal, dá uma olhadinha aqui que é bem ilustrativo, ó. Então, quando chega na metade, ó, estava em 16. Chegou na metade, tá certo? Na metade, na quantidade que corresponde à metade, tá certo? Então, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ver o tempo que demorou para acontecer isso. Então, o tempo que demorou para acontecer isso, pessoal, é de 14 dias. Então, 14 dias é o tempo de meia-vida do fósforo, aqui no caso. Tá legal? Você também poderia continuar, né, pessoal? Ó, se você estiver aqui, ó, em 8, né, 8, uma massa de 8, aqui eu não sei se é unidades de massa atômica, certamente ou se é gramas, deve ser gramas, depois a gente vê isso daqui. Quando chega em 4, caiu pela metade, não caiu? Então, ó, de 8 para 4. Então, qual que é o tempo disso aqui, pessoal? O tempo disso aqui vai ser de 28 dias, ou então corresponde ao tempo de 2 meias-vidas. Então, para chegar em 8, a primeira meia-vida foi quanto tempo? 14 dias. Para chegar na outra metade, de 8 para 4, ou seja, você vai precisar de mais um tempo de meia-vida, que seria o segundo tempo de meia-vida. Juntando os dois vai dar o quê? Vai dar 28 dias. Tá certo? E assim por diante. Tá legal? Então, cada tempo de meia-vida vale 14. Tá bom? Lógico que se eu estiver considerando de 16 para 4 de uma vez, então reduziu 2 vezes, né? Porque metade de 16 é 8, então isso é uma meia-vida. Tá certo? De 8 para 4 seria a segunda meia-vida. Tudo bem, pessoal?